A Folha de Valinhos entrevista os candidatos a prefeito da nossa cidade. Hoje nós recebemos Alexandre Tonetti, candidato a prefeito pelo PDT. Obrigado, Alexandre, por estar conosco, por separar esse tempo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Ismael. Eu agradeço a Folha também por essa oportunidade. A gente vai conversar um pouquinho, então para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Alexandre Tonetti? Bom, o Alexandre Tonetti é um valinhense nato, nascido aqui na cidade de Valinhos, 43 anos, casado com a Francis Amirati, pai do Breno Giovanni, sou arquiteto, urbanista, especialista em gestão e políticas públicas, sou sócio proprietário de duas empresas na área de projetos e desenvolvimento de arquitetura e engenharia. Já participei de conselhos na cidade, enfim, sou um valinhense que atua no seu município, atua na política, fora dela, e que gosta das pessoas do município e acredita que Valinhos pode ser diferente. Queria que você compartilhasse um pouquinho também sobre a sua trajetória na política. Olha, todos nós fazemos política a todo tempo, Então, assim, eu divido minha trajetória em alguns setores. Primeiro, no setor não governamental, eu sou sócio fundador da Associação Ecovida Ambiental, uma entidade que atua e atuou muito forte na cidade, principalmente com as campanhas SOS Remonta. Nós escolhemos 6.000 assinaturas à época para impedir que a Remonta fosse transformada em condomínio residencial. Nós também fizemos a campanha SOS Serra dos Cocais, explicando as qualidades que a serra tem, principalmente com relação a recursos hídricos, fauna, flora, enfim. Eu fui presidente por 3 oportunidades dessa entidade, também iniciei como diretor financeiro, Então esse é um trabalho muito forte que a gente desenvolveu aqui na cidade no setor não governamental. Depois disso a gente tem o setor cooperativista, Eu sou um cara que milito muito na área do cooperativismo. Nós fundamos uma cooperativa habitacional e também fundamos a Federação Nacional de Cooperativas Habitacionais. No entanto, nós temos o princípio do cooperativismo é da intercooperação. Então nós temos relações com cooperativas de crédito, cooperativas de consumo, cooperativas médicas, odontológicas, enfim. E eu acredito que o cooperativismo é um caminho que a humanidade pode se surpreender mais à frente. Aliás, recomendo até para quem não conhece, conhecer as cooperativas de crédito, que são cooperativas seríssimas e que não cobram juros exorbitantes, não trabalham com taxas exorbitantes junto aos seus associados. O outro setor que a gente tem também é o setor propriamente político, Então, assim, eu como um militante político ou alguém que faz política dentro da cidade, política partidária, eu fui presidente já de um partido lá atrás, o Partido dos Trabalhadores, saí do PT, assumi o controle e a presidência do PDT aqui em Valinhos. É o segundo mandato que eu estou à frente como presidente eleito, é um diretório. Quando nós assumimos o PDT aqui em Valinhos, ele não era diretório, foi o primeiro diretório municipal do estado de São Paulo a ser constituído, foi aqui em Valinhos, o diretório nosso. Fui candidato a vereador em 2008, fui candidato a prefeito em 2012 e 2016, tendo uma votação expressiva, Agradeço muito a população valiense por ter nos dado essa oportunidade e esses votos, que representam um projeto político de cidade, que tem um caminho a apresentar diferente do caminho que hoje a cidade vem tomando, mas não é um caminho que você fala assim, nossa, vai alterar absolutamente tudo a cidade, não. Nós vamos retomar muitos caminhos que Valinhos já percorreu, que já a transformou numa cidade muito boa para se morar, com geração de empregos, renda, com melhora na qualidade de vida. Então acho que essa trajetória nossa tem o entendimento também na época de trabalhar nos conselhos. Eu fui conselheiro municipal de cultura, conselheiro municipal de habitação, conselheiro municipal de meio ambiente. Então, fora isso, no poder público, eu atuo na prefeitura de Hortolândia, fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento de 2.500 unidades habitacionais no município de Hortolândia. Enfim, tenho experiência
dentro da área pública, né? Então, assim, esse conjunto de coisas constroem o caminho do Alexandre Tonetti como um ser político, não apenas político partidário, mas também de manifestações, de mobilizações, de militância por vários setores dentro da sociedade. Você falou aí que essa é a sua terceira eleição, né, como candidato a prefeito. Isso. E eu gostaria de saber o que mudou no Alexandre Tonetti em relação àquela primeira campanha e a essa terceira campanha. No Alexandre, enquanto candidato, enquanto homem, enquanto político, e também enquanto as coligações, né? Porque nas duas eleições você tinha uma coligação, você estava junto com outro partido, pelo PT, isso, e agora você caminha pelo PDT. Isso, eu avalio o seguinte, não só da última, mas desde a primeira prefeito, eu me considero mais amadurecido, eu me considero mais experiente, considero que percorri e aprimorei muito mais os meus conhecimentos. Eu fui fazer uma capacitação à distância na Harvard University, então assim, a gente vai incorporando mais conhecimentos que são importantes para a cidade, né? E com a minha estadia no PDT, conheci outros projetos, outras formas de constituição e de governar cidades que somam muito, né, para o município de Valinhos. Como você disse, na minha primeira eleição, eu estava no PT, eu coliguei com o PSL, PRTB e PSDC. Né? Na segunda eleição era PT, PDT, eu já estava pelo PDT, nós coligamos com o PT, coligamos com o PCdoB e com o PSOL. Nessa nós estamos PDT e PSB, progressistas, Avante e Rede de Sustentabilidade. Eu acredito que essa coligação dá um pouco mais a cara realmente do nosso posicionamento político, né? Que é um posicionamento mais centro, né? Que tem a visão da cidade como um todo, sem paixões ideológicas extremas à direita ou à esquerda. Nós temos uma visão de que a cidade ela tem que se desenvolver além dessas paixões ideológicas, ela tem que pensar as pessoas, as necessidades do município, geração de emprego, renda, educação, saúde. Então eu acredito que essa coligação meio ambiente, né, essa coligação que tem a Rede de Sustentabilidade, tem o PP, né, o Partido Progressistas, e o Avante, PSB e PDT representam isso para o município de Valinhos. E isso nos leva à pergunta, né, que é a famosa pergunta: por que você quer ser o prefeito de Valinhos? Olha, na verdade, pelo que eu disse anteriormente, eu me sinto preparado para poder contribuir com a nossa cidade. Eu tenho muita experiência em vários setores do poder público, da iniciativa privada, do terceiro setor, enfim, toda essa bagagem, né? Você constituir associações, você participar de eleições, ser eleito, conduzir essas entidades e conseguir fazer com que tudo aconteça de forma harmônica, isso demonstra um certo preparo para a coisa pública, né? Eu me preparei realmente para isso. Eu fiz uma guinada na minha vida em 2004, onde o meu objetivo era fazer o mestrado, voltar para a academia como professor e manter meu escritório, manter a minha empresa de arquitetura, né, e urbanismo privada. Mas quando eu fui participar da discussão do plano diretor de 2004 aqui em Valinhos, eu percebi que eu tinha que estar participando da discussão da cidade, porque a visão que as pessoas estavam implementando o município não era o caminho correto, como vem se demonstrando, né? A gente consegue analisar vários números, principalmente números relacionados ao produto interno bruto da cidade. Quando nós nos comparamos com a cidade de Vinhedo, nós percebemos que nós ficamos para trás, né? O PIB de Vinhedo é de 10 bilhões e 800 milhões, o nosso tem 7,8 bilhões, ou seja, nós temos 131 mil habitantes, eles têm 85, o PIB deles é maior e o nosso menor. Isso claramente demonstra que nós temos um problema de desenvolvimento da cidade. E como arquiteto, urbanista, especialista em gestão de políticas públicas, eu tenho muito a dar, muito a oferecer para a cidade de Valinhos, por isso da candidatura. Falando um pouquinho das suas propostas, do seu plano de governo, quais são as suas principais propostas aí para
o desenvolvimento da cidade de Valinhos? Olha, nós construímos um projeto municipal de desenvolvimento sustentável. Esse projeto é denso, o nosso programa de governo traz o projeto dentro dele, são praticamente 100 páginas de muito conteúdo, muito bem pensado para cada um dos setores, mas a gente destaca disso algumas ações pontuais para que as pessoas entendam, né? Nós temos como prerrogativa aplicar esse projeto municipal de desenvolvimento sustentável, temos que fazer a revisão do nosso plano diretor, incluindo dentro disso a localização de um distrito industrial, uma área industrial na porção nordeste do município, para a gente ter áreas disponíveis para atrair empresas. Para isso a gente também tem que modernizar a nossa legislação, destravar a burocracia que a cidade impõe a quem vem aqui para poder empreender e para quem já está também, para a gente poder ampliar. São vários os casos de empresas que saem da cidade por não ter áreas para poder ampliar o seu parque fabril, enfim. Isso precisa rapidamente ser corrigido, porque impacta no nosso PIB, impacta no nosso orçamento. Depois a gente tem a questão hídrica que precisa ser resolvida. Nós defendemos há 8 anos que nós precisamos nos voltar à Serra dos Cocais e ter novos reservatórios de água bruta lá. Nós vivemos com o reservatório da Rocinha, que está em Vinhedo, e à época o prefeito Arildo adquiriu para o município de Valinhos. Nós ficamos um bom tempo com o reservatório ali, a cidade tinha obviamente menos habitantes, mas nós temos capacidade hídrica na Serra dos Cocais para novos reservatórios, ou um novo reservatório a montante, ou seja, acima, num setor mais alto, que permitiria um volume maior de água bruta, uma água que vem de nascente, que não passa por nenhum tipo de tratamento complexo, que por gravidade chegaria até a ETA 1 e a gente conseguiria assim equilibrar nossa questão hídrica, que nós já temos, por exemplo, instalado no município. Também a gente entende claramente que nós precisamos desenvolver as pessoas, ou seja, a educação passa a ser um fator muito importante para a atração de empresas, porque se a gente não preparar as nossas crianças, os nossos jovens para novas empresas que vão se instalar, empresas de tecnologia, empresas que dependem da sociedade do conhecimento, então nós temos que voltar as nossas crianças a esse tipo de formação. Uma sociedade do conhecimento exige muito mais do que nós estamos oferecendo para elas na rede pública. Então a gente precisa qualificar a rede municipal, a educação pública, para poder dar oportunidades melhores às nossas crianças e jovens no futuro próximo. Nós temos uma questão da saúde pública que precisa ser equacionada de forma coerente. Nós não podemos retroceder do que nós havíamos conquistado, por exemplo, a descentralização na distribuição de remédios. Se o prefeito tem que tomar uma atitude, a atitude tem que primeiro visar o bem-estar da população. Então, assim, eu vou trazer de volta os medicamentos para os postos de saúde, porque as pessoas mais simples, mais pobres que utilizam, elas não podem sair de uma consulta e serem obrigadas a pegar um ônibus, parar aqui embaixo na rodoviária e subir até a farmácia central, no dia de chuva, no dia de calor, e o custo de R$9 para ir e voltar, no caso R$4,50 para ir, R$4,50 para voltar, não pode ficar no bolso das pessoas mais simples, trabalhadores da cidade. Então esse é só um exemplo de coisas que a gente precisa fazer a gestão visando o bem-estar da população, não apenas a questão econômica, até porque a economia pode ser gerada de outras formas dentro da máquina pública, e mais do que economizar, nós temos que ampliar as nossas economias dentro do município para poder arrecadar mais, principalmente no ICMS, que é um imposto sobre a produção, sobre as empresas, que é um imposto cobrado pelo Estado de São Paulo, aumenta a nossa participação e aumenta o retorno do imposto para o município. Nós não podemos jogar nas costas das pessoas o IPTU, o ISSQN, e nós já temos um problema, visto que a atual administração fez o voo aéreo e já passou sobre todas as casas, pediu para as pessoas regularizarem, a próxima etapa, ou seja, no próximo governo, quem quer que seja o prefeito vai ter que entrar com a cobrança do ISSQN, porque senão vai incorrer em crime de responsabilidade de não executar a receita que tem que executar. Então, assim, as pessoas têm que ficar cientes que,
Infelizmente, a partir dessa ação que foi tomada, gerou-se o fator inicial para a cobrança do ISSQN. Num governo meu, eu vou parcelar isso de forma para que as pessoas não sintam ainda mais com essa situação da pandemia. Nós vamos empurrar até o último momento possível da legislação e vamos parcelar o máximo possível para que as pessoas não sintam. Então, assim, eu não incorro em crime de responsabilidade e as pessoas também não são penalizadas pagando um outro imposto para a municipalidade. Nós também temos claramente a visão de que a saúde frente à Santa Casa precisa ter uma parceria muito melhor delineada. O contrato atual que o município tem, ele não segue uma linearidade de pagamentos aos serviços, então você tem represamento de cirurgias eletivas em virtude do fluxo de entrada de recursos no caixa da prefeitura. O que a gente tem que fazer? De novo, é uma escolha. Nós vamos segurar em outros locais, outros recursos e vamos permitir uma linearidade no repasse para que não haja represamento. No primeiro momento, nós temos que fazer o quê? Um mutirão para resolver casos, por exemplo, de oftalmologia, que estão aí com um número de pessoas grandes esperando por consultas. Nós temos que resolver tudo que está travado do ponto de vista de cirurgia eletiva e colocar em dia a saúde do município. Então, assim, são questões práticas, objetivas, que nós temos claro que tem que ser feito. Não podemos permanecer num caminho onde as pessoas estão sendo penalizadas por uma conta que pode ser paga por outros setores dentro da cidade, por outros trechos do orçamento. Uma outra coisa importantíssima, nós vamos fazer uma revisão contábil da prefeitura como um todo. Nós temos que nos alinhar à possibilidade de sinalizar para recursos fora do país. Se nós não organizarmos toda a nossa questão de legislação e contabilidade, é mais difícil de sinalizar Valinhos como uma cidade que pode ser aportada por novos recursos. Então, assim, destravar burocracia, ter área, ter legislação, ter contabilidade organizada e a finança faz com que a gente possa, num bom sentido, fazer uma publicidade da cidade, tanto para dentro do país como um todo, mas também para fora, e atrair investimentos para se instalarem aqui, porque as pessoas procuram, os empresários procuram a cidade, mas como todas essas situações não estão equalizadas, eles acabam indo para Vinhedo, que tem um distrito industrial, que tem área, que tem legislação, que não tem burocracia, e o recurso acaba ficando lá, a geração de empregos acaba ficando lá, e o orçamento deles acaba ficando do tamanho do nosso, e com 85 mil habitantes. Então, eu acho que praticamente essas são as principais questões que nós colocamos aí para a cidade. O seu plano de governo, eu li um pouquinho esse plano extenso, Extenso. Mas eu vi lá sobre a Agenda 2030, conforme a orientação da ONU, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Isso, esse é um dos links que vão fazer com que Valinhos possa ser publicizada para fora do país. Porque como essa Agenda 2030 ela foi criada pela ONU, se nós aqui no município implementarmos e passarmos a efetivamente atender os 17 princípios ali, os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós poderemos apresentar para o mundo uma cidade que reconhece o que é necessário para o desenvolvimento sustentável. Concatenado com todas as demais funções que a gente apresenta no plano, desde combate à corrupção, com mecanismos claros para fazer isso, controles de governança, espaços colaborativos de participação da sociedade, a tecnologia envolvida no processo todo dentro da administração pública, todos esses instrumentos, junto com os objetivos do milênio, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, vão fazer com que Valinhos seja reconhecido, não apenas internamente, mas como externamente, como uma cidade desenvolvida, respeitando o que a ONU preconiza para o planeta como um todo, para os países que seguem, que fazem parte do seu quadro. E Valinhos passa a se destacar. Então a gente pode sinalizar claramente para investidores, fundos de investimento, principalmente na Europa, que hoje a gente sabe que os juros na Europa está
praticamente negativo. Então os fundos de investimento estão procurando aonde investir, né, para não deixar o dinheiro parado. E se nós tivermos condições de fazer a conexão entre a cidade, demonstrando que a cidade está apta a receber recursos e trouxer mais parceiros, nós temos uma grande virada. Valinhos sai do atual estágio de perda de empresas, de redução de empregos, redução de renda, para um momento de desenvolvimento sustentável, de nova geração de empresas, de tecnologia, e a gente com certeza entra num ritmo e num rumo muito bom para o povo valinhense. Eu sei que são muitos tópicos, né? Muitos. Mas você consegue se lembrar dos 17, ou pelo menos dos principais tópicos dessa agenda? Não consigo, porque cada um deles é bem elaborado, né? Então, além dos 17, nós temos ainda 176 metas pré-estabelecidas. Se eu falar para você que eu lembro tudo de cabeça, eu vou estar mentindo e eu vou acabar me enganando aqui. É impossível, por isso que eu falei que eram muitos, né? Mas os principais tópicos, porque a ideia de sustentabilidade é o tema em pauta, né? Entre erradicação de pobreza, desenvolvimento sustentável a partir da instalação de empresas, respeito às questões ambientais, respeito à questão de mulheres, de gênero, isso também entra na pauta. Que mais que eu lembro que eles têm lá? Uma educação para qualificar, não poluição de águas, não poluição de ar. Então, sim, são pontos que são relevantes e que fazem parte do que eu, como ambientalista, né, fundador de uma associação ambiental aqui na cidade, entendo que é necessário. Nós temos que ter essa responsabilidade e assumir esse pacto para demonstrar claramente para a sociedade que existe um novo caminho, existe um caminho que já está desenhado. Vários países do primeiro mundo já aplicam vamos falar assim, essas metas, e a gente não tem nada a perder, muito pelo contrário, nós só temos a ganhar. Nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas e vamos melhorar a questão do nosso desenvolvimento, que passa a ser sustentável. Em tempos de pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha eleitoral, porque existem algumas restrições, algumas limitações por conta da pandemia. A justiça, o tribunal já autorizou, né, os candidatos a fazer a campanha, e eu queria saber como é que você avalia esse cenário aí, há pouco tempo com o corpo a corpo, né, e agora nesse novo tempo com o avanço da tecnologia. Como que você avalia esse cenário e também como que você pretende trabalhar a sua campanha nesse cenário? Isso, a gente avalia que pelo menos 30% da campanha ocorrerá nas redes sociais, né, porque é uma forma de interação que acaba acontecendo. No entanto, o próprio Facebook criou mecanismos que dificultam a campanha. Por exemplo, os engajamentos, se impulsionados, serão muito mais caros do que eram no passado, né? Porque o Facebook não é uma ferramenta para fazer campanha, ela é uma ferramenta de interação social. Apesar das pessoas utilizarem, de todos nós que estamos envolvidos com a política utilizarmos, o Facebook vem criando essas ferramentas para impedir o uso, como aconteceu no passado, da plataforma. Então, assim, já está ficando mais caro. Também há dispositivos que vão permitir com que as pessoas escolham a não receber informações de candidatos, e eu acredito que daqui a pouco as pessoas vão estar utilizando esse tipo de ferramenta. E, no entanto, nós teremos praticamente 70% da campanha ocorrendo próximo do que a gente fazia anteriormente, né? Por que eu digo próximo? Porque com as questões sanitárias em virtude da pandemia, o uso de máscara é algo que a gente tem que seguir inevitavelmente. Nós estamos fazendo algumas caminhadas nos bairros, conversando com as pessoas, todos na campanha estão orientados e seguem rigorosamente o uso de máscara e álcool gel. A cada contato que a gente fizer, que precisar, usa-se o álcool gel para poder estar mantendo o mínimo necessário aí de proteção para nós que estamos fazendo e para aqueles que a gente também está conversando. Nós também temos uma visão de que agora, provavelmente no sábado, a gente já deve passar para a faixa verde, né? O governador esteve no município de Hortolândia na sexta-feira passada
já sinalizou esse tipo de mudança de faixa, então vai baixar o decreto agora no dia 9, e, portanto, a partir daí, Valinhos já poderá, pode até se quiser fazer antes, mas enfim, já poderá fazer a mudança para a fase verde. Na fase verde a gente já tem liberação maior, já tem uma série de outras questões. Os shopping centers, por exemplo, podem ocupar, ter 60% da sua capacidade funcionando. Nós vamos ter praticamente restaurantes, bares abrindo e funcionando próximo da normalidade, enfim, já tem a descrição toda no Plano São Paulo. Então eu acho que se não tivermos o uso de máscara, de álcool gel, nós teremos condição de conversar com as pessoas, dialogar e conseguir fazer minimamente uma campanha, não aquele corpo a corpo que existia antigamente, mas uma conversa com uma distância razoável e mantendo um diálogo cara a cara, porque é isso, o eleitor precisa pelo menos olhar no olho, né, e sentir se você está falando a verdade, se você tem segurança naquilo que você está falando, se você tem condições de fato de fazer aquilo que você se propõe a fazer. Então eu acredito que a gente vai ficar entre 30% nas redes sociais e 70% de forma moderada nas ruas, no corpo a corpo. Em relação à campanha ainda, apesar das restrições, dessa mudança que nós temos vivido enquanto sociedade, também vem o lado do descrédito com a política. Você acha que nós estamos ainda vivendo esse período de total descrédito diante de tudo que vem acontecendo, até na política, na esfera nacional? Ou você acredita que as pessoas elas estão mais atentas, mais participativas, até pela facilidade com a tecnologia? Como que você enxerga isso também? Olha, o que a gente tem percebido é que assim, as pessoas, num primeiro momento, elas estão sim, ressabiadas, elas estão desanimadas, elas não acreditam em outras propostas, porque elas vêm sendo assim, massacradas eleição após eleição. Então, assim, tenta um, não dá certo, tenta outro, não dá certo. Então, ela chega num momento que ela desacredita de que vai conseguir acertar ou alguém vai conseguir apresentar algo diferente de fato, né? O que a gente costuma dizer para as pessoas é que assim, você não pode votar no candidato só pela pessoa dele, você tem que analisar o projeto que ele apresenta para a sociedade, o projeto de cidade, o projeto de sociedade, tudo isso tem que ser analisado, porque é muito simples da gente votar nas pessoas porque acredita nela quanto pessoa, mas não lê o que ela de fato está se propondo a fazer. E quando ela vai fazer aquilo que ela escreveu, ou perto daquilo, não atende, né, às expectativas da população. E isso gera, sem dúvida nenhuma, descontentamento geral. Por isso que eu disse, é muito mais culpa de quem vota do que dos próprios candidatos. Porque assim, candidato tem de monte, de tudo quanto é jeito, mas as pessoas têm que fazer um estudo, analisar cada um deles, o que cada um propõe. Os programas de governo estão disponíveis. É só digitar lá acho que é no Candi, eleições, Candi alguma coisa, enfim, se digitar no Google aparece lá todos os dados de todos os candidatos, aparece todos os programas de governo, você pode compará-los, todos eles, e consegue a partir disso começar a formular concepções de como seria a cidade a partir daquilo que eles estão propondo, não do que eles estão falando. Palavras vão ao vento. Se elas não estiverem ancoradas efetivamente no programa de governo e aquilo ser uma relação direta, as pessoas fatalmente se enganarão, como já aconteceu no passado. Para a gente encerrar o nosso tempo, nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma palavra aí para os eleitores de Valinhos. Olha, eu já estou na terceira campanha, na terceira candidatura. Agradeço primeiramente a todos que votaram em mim nas eleições passadas, fico muito feliz e honrado, espero que a grande maioria tenha lido de fato o projeto que nós apresentamos para o município, e humildemente eu peço novamente que vocês analisem o que nós atualizamos no programa de governo. Ele vem muito melhor do que nas versões anteriores, com muito mais qualidade, com questões que são factíveis e necessárias para a nossa cidade,
e que a partir daí, né, depositem novamente seu voto de esperança que nós podemos de fato fazer a mudança que a cidade tanto precisa. Então eu peço a todos vocês que, se observarem o nosso programa de governo, tiverem dúvida, pode entrar em contato, que nós esclarecemos tudo que for necessário, mas que na hora de votar não se deixe levar pelo abatimento ou até mesmo pela dificuldade que a pandemia está gerando. A gente tem que estar protegido com máscara, manter o distanciamento social na fila, mas é possível votar. A democracia, ela é importante para a manutenção do nosso país, é importante para a manutenção da nossa cidade, e se nós não votarmos, eu digo sempre que assim, é como nós entrarmos num restaurante e deixar que outra pessoa escolha o prato. Às vezes a gente pode até gostar daquele prato, mas às vezes, e na grande maioria, não. E no entanto, nós ainda assim vamos pagar a conta. Então, vote para poder ter o direito de contrapor, de argumentar, de criticar, de cobrar. Não fazer isso, não votar, significa lavar as mãos e não poder fazer a cobrança de quem quer que seja eleito. Espero que seja eu, né? Espero que no dia 15 de novembro, aperte 12 e confirme que a mudança com segurança para a cidade de Valinhos está no nosso programa de desenvolvimento sustentável. Alexandre Tonetti, obrigado pela sua presença. A Folha de Valinhos deseja sucesso na jornada política deste ano. Obrigado, Ismael. Eu agradeço o convite. Estou à disposição. Folha de Valinhos, eleições 2020.